Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 24 de maio celebramos o sexto domingo da Páscoa. Que manifestemos hoje, através de nossas obras, os mistérios de Deus que celebramos. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, ouvimos Jesus tranquilizando os seus discípulos. O Cristo deve retornar ao Pai, mas descerá sobre os amigos do Redentor o Espírito Santo, aquele que faz morada em nós, o defensor que traz a paz de Cristo para os nossos corações. Se você deseja guardar também a palavra do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a palavra de Cristo a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, daqui a 15 dias, nós vamos estar celebrando a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que são de Jesus Cristo. É o coroamento de todo esse tempo da Páscoa que a gente tem vivido, desde a celebração da Vigília Pascal até agora. E à medida que a gente vai se aproximando da festa de Pentecostes, a igreja vai nos oferecendo trechinhos da Sagrada Escritura que nos falam do Espírito Santo, da sua habitação e do seu trabalho em nós. Hoje nós ouvimos 2 trechinhos, Atos dos Apóstolos e Evangelho de João, que mostram alguns detalhes sobre a maneira como o Espírito Santo deseja conduzir suave e decididamente a nossa vida. Queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para o finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem lido Atos durante todo o tempo da Páscoa. Hoje, o trechinho que nós ouvimos começa falando que na cidade de Antioquia, onde havia cristãos que vinham do judaísmo e cristãos que vinham do paganismo, chegaram alguns homens dizendo que aqueles que vinham do paganismo tinham que se comportar como judeus se quisessem ser salvos. Esses homens pregaram que se eles somente acreditassem em Jesus, não seria o bastante. Eles teriam que fazer as coisas que os judeus aprenderam a fazer
com a antiga aliança no Antigo Testamento. E isso causou uma confusão no meio daqueles irmãos, porque o apóstolo Paulo não pregava desse jeito. Aqueles que vinham do paganismo, se crescem em Jesus, eram salvos por Jesus, não precisavam cumprir as práticas que eram próprias dos judeus. E isso causou tumulto entre os cristãos que viviam em Antioquia. Bom, o tumulto foi tão grande que as notícias chegaram até Jerusalém, onde viviam os apóstolos. Os apóstolos, então, decidiram escrever uma carta e mandar para os irmãos que viviam em Antioquia com aquilo que eles tinham decidido para resolver o problema. Então, lá no finalzinho, os apóstolos dizem assim: decidimos, o Espírito Santo e nós, não colocar sobre os ombros de vocês, sobre vocês, nenhum fardo exagerado, injusto, desnecessário. Pedimos apenas que vocês não se envolvam em relacionamentos ilícitos, que vocês não comam coisas que são ofertadas aos ídolos, basta. Mas eu queria chamar a sua atenção para o modo como os apóstolos tomaram a decisão, e eles fizeram questão de escrever isso na carta que mandaram a Antioquia. Decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor a vocês fardos desnecessários. Esperamos de vocês que moram em Antioquia apenas uma ou outra coisa bem sensatas, mas não queremos criar confusão. Soubemos que essas pessoas que estavam pregando aí causaram tumulto no coração de vocês. O Espírito Santo e nós decidimos de outro modo, com ponderação, sem cobranças exageradas, apenas naquilo que é essencial. O Espírito Santo e nós decidimos. Achei legal essa frase e fico me perguntando, na vida da gente, quantas vezes a gente faz e a gente fala coisas que a gente decidiu por nossa conta e a gente atropela o meio de campo e a gente fala além da conta, a gente decide coisas que não são do agrado de Deus e olha, o tumulto, a confusão se cria. Irmãos, como a nossa vida talvez fosse mais serena, como as nossas palavras talvez fossem mais eficazes, como as nossas decisões seriam mais equilibradas, mais ponderadas, se a gente também pudesse aprender a decidir e tomar atitudes em concordância, em acordo com o Espírito Santo, e não simplesmente movidos pela nossa ansiedade, pela nossa agitação e pelas nossas ideias, que às vezes não são muito claras. Quem sabe ao longo dessa semana, antes de falar algumas coisas, antes de tomar algumas decisões ou executá-las, a gente poderia parar um minutinho e se perguntar: se eu falar isso, eu vou estar falando em acordo com o Espírito Santo? Eu tenho certeza que a resposta a essa pergunta pode ajudar bem a gente a perceber se é hora de falar, ou pelo menos falar daquele jeito, ou se é hora de calar. Se eu tomar essa atitude, se eu agir dessa maneira, eu vou estar agindo em concordância com o Espírito Santo? Ou eu vou estar atropelando essa pessoa, ou eu vou estar exagerando na dose? Eu tenho certeza que se a gente se perguntar, e se a gente der a resposta, de fato, eu acho que o Espírito Santo não concordaria com isso. A gente vai saber fazer escolhas melhores. O segredo, talvez, para algumas situações mais delicadas na nossa vida, o segredo talvez fosse esse: antes de tomar decisões, antes de tomar atitudes, às vezes precipitadas,
consultar o nosso próprio coração e se perguntar: o Espírito Santo está em acordo com isso? Essa decisão é minha e dele? Ou será que é apenas uma decisão minha, que eu sei que no fundo pode causar mais conflito, mais confusão, mais atrito? Decidir em concordância com o Espírito Santo, falar em acordo com ele, me parece que é uma boa dica para a gente poder discernir melhor as coisas que a gente deve fazer ao longo desses dias. Depois, no Evangelho de São João, que nós ouvimos hoje, Jesus fala para a gente sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa que soa diferente: Jesus dá para o Espírito Santo um nome, um título, e ele chama o Espírito Santo de nosso defensor. O Espírito Santo, o defensor, virá a vocês. Parece que Jesus sabe que a vida da gente é uma grande luta. E na verdade a luta não é nem sempre ou nem é muitas vezes fora, mas é dentro da gente. Nessa luta a gente precisa de um defensor. Eu acho até que esse defensor, que é o Espírito Santo, um bom pedaço do trabalho dele é nos defender de nós próprios, sabe? Porque a gente às vezes se faz tão mal. Às vezes o maior algoz de nós somos nós próprios. A gente se põe para baixo, a gente vê as coisas de uma maneira tão turva, tão cheia de confusão, e a gente permite que algumas coisas se instalem dentro da gente e cresçam dentro da gente, pois o Espírito Santo é nosso defensor também a respeito dessas coisas. Quando a gente percebe que a gente está sendo arrastado pelos nossos sentimentos, pela confusão dos pensamentos, numa direção que não é boa, Espírito Santo, me defende de mim mesmo. Não deixa esse pedacinho de mim, que é meio adoecido, tomar conta de tudo. Espírito Santo, você me leva por caminhos melhores, por pensamentos melhores, por sentimentos melhores, por atitudes melhores, me defende nessa briga aqui dentro. E com a ajuda dele, a gente consegue superar algumas coisas que são muito nossas, mas que não nos levam numa boa direção. Ele é o nosso defensor, é um defensor que não se afasta em nenhum perigo. E Jesus diz: o Espírito Santo vos recordará minhas palavras e vos ensinará todas as coisas. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos lembrar do que Jesus nos prometeu. Quando a gente está passando por momentos difíceis, a cabeça da gente parece que dá um branco e a gente esquece das promessas de Jesus, da presença de Jesus, que Ele nos garante que vai estar conosco todos os dias até o fim. Dá uma amnésia na gente nas horas difíceis e parece que a gente esquece o tanto que Ele já nos ajudou e a gente fica com a mente turvada só pelo problema ou pela dor que a gente tem diante da gente agora. E Jesus diz: o Espírito Santo vai lembrar a vocês todas as coisas. Ele vai lembrar a vocês o que é preciso nessas horas. Irmãos, horas de provação, horas de cruz, são horas em que a gente tem que lembrar o tanto que Deus já fez pela gente, o tanto que Ele já nos ajudou a superar, a vencer, para que a gente possa então olhar para frente e dizer: bom, Ele me trouxe até aqui, então daqui para frente Ele não vai faltar. Se eu não peço a ajuda do Espírito Santo, se eu não permito que Ele me ajude a lembrar as coisas boas, minha mente na hora da prova fica intoxicada com pessimismo, cansaço, desânimo. Isso certamente vai me fazer mal. Jesus diz: Ele vos ensinará
todas as coisas. Eu acho que existem muitos momentos na nossa vida em que a gente se depara com situações em que a gente fala para a gente mesmo: eu não sei o que fazer. Pois é, então quando você perceber que disse isso para você próprio: meu Deus do céu, não sei o que fazer, o que eu faço? Lembra, Jesus prometeu: o Espírito Santo ensinará. Quando eu não sei o que fazer, não é hora de eu me entregar à ansiedade que me agita e ao mesmo tempo não me deixa sair do lugar. Espírito Santo, me ensina. Eu nunca pensei passar por isso, eu não sei passar por essa situação. Qual é o próximo passo? Jesus disse que você me ensinaria todas as coisas, pois então eu preciso agora. E de 1000 maneiras que só Ele sabe fazer, o Espírito Santo aos pouquinhos vai mostrar o caminho melhor para que você continue sendo fiel a Deus e avançando na sua história com Deus, mesmo no meio dos problemas. Problemas também fazem parte da nossa história com Deus, e essa história tem que continuar, também no meio deles, e o Espírito Santo nos ensina como dar os próximos passos. Jesus, no trechinho do Evangelho de hoje, ainda fala para a gente sobre paz. A gente sabe que todas as vezes que Jesus ressuscitado se encontra com os seus apóstolos, a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja com vocês. O Papa Leão XIV usou essa frase como a primeira frase, quando ele foi se apresentar, todo mundo olhou: quem é esta pessoa? Ninguém sabia, e a primeira coisa que ele disse foi: a paz esteja com vocês, a paz que vem de Jesus ressuscitado. Essa paz o mundo não dá, mas também não tira. Essa paz vem só das mãos dele. Com essa paz, Jesus disse, a gente não se intimida nem se perturba. Intimidar é uma coisa que pode acontecer, intimidar-se, diante de alguém ou de alguma coisa que parece grande demais. Me intimidei ali diante do cara, o cara era... Pois é, intimidar-se. Jesus diz: não se intimide diante de nada, caminhe com a minha paz. Não importa qual seja o nome do problema, pode ser um nome que designa coisas grandes, aos olhos dos homens muito difíceis. Prossiga em paz, continue caminhando comigo. Não se intimide e não se perturbe o vosso coração. Jesus sabe que se a gente não permanecer nas mãos dele, na paz dele, o nosso coração ansioso se perturba muito. E antes da hora, isso é que é pior, a gente sofre 2 vezes. Ou então, às vezes, a gente sofre com coisas que sequer vão acontecer, mas a gente antecipa males. Jesus diz: não deixe o seu coração se perturbar. A cada dia o seu cuidado, e a cada dia com a minha paz, você vai ser capaz de prosseguir até o fim. Não se intimide, nem se perturbe o coração de vocês. Irmãos, o que faz um cristão viver as coisas diferente, não é que ele não tenha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades dos outros. Cristãos ficam doentes, cristãos têm problemas em casa, cristãos passam por apertos no trabalho, tudo igual. Mas o segredo é que Jesus entra nessa história com a gente, e quando ele chega, ele traz paz. E a gente pode viver todas essas coisas, e a gente pode enfrentar todas essas coisas, ainda que seja talvez a maior batalha da nossa vida, mas caminhando no meio delas com o nosso íntimo em paz, sem ser intimidado, sem ser perturbado pelas coisas. Vou viver o que é preciso a cada dia, vou fazer a minha parte a cada dia, e aquele algo mais que eu não sou capaz de fazer, a Bíblia diz que Deus é capaz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o algo mais é Ele quem fará. Que a gente possa, hoje, com a ajuda da palavra de Deus, recordar que habita em nós o Espírito Santo, Deus vivendo em nós, Deus morando em nós, Deus presidindo a nossa vida. O que preside a nossa vida não é a palavra do fulano ou do beltrano, não pode ser. O que preside a nossa vida deve ser o Espírito de Deus. Ele nos ajuda a tomar as melhores decisões. Essa semana, antes de se precipitar no falar ou no agir, se pergunta um pouquinho, isso que eu estou pensando em fazer, isso que eu estou pensando em falar, eu vou fazer ou vou falar em acordo com o Espírito Santo? Ou vou fazer e falar por minha própria conta e risco? Onde é que eu quero chegar com isso? Se eu falar, se eu fizer algo em acordo, decidido junto com o Espírito Santo, eu vou entrar por um caminho sereno. Se eu for arrastado pela minha precipitação, certamente as coisas vão continuar tumultuadas. Essa semana, que a gente escolha viver em acordo com Ele, decidir nossas coisas junto com Ele. Nas batalhas que a gente enfrenta, que a gente lembre do nosso defensor. Quando a gente se encontrar com algo que a gente não sabe como fazer, Senhor, Espírito de Deus, me ensina. Quando a gente perceber que a nossa mente está pregando uma peça na gente e está nos amarrando na ansiedade que agita e não deixa a gente prosseguir, o Espírito Santo vos recordará. Pois então, lembre do tanto que Deus já fez. Isso vai ajudar você a se aprumar e prosseguir. Que essa semana o Espírito de Deus não seja desprezado no nosso coração. Que ele não fique lá, como se não fosse importante, mas que a gente recorra a ele todo o tempo, e com a direção dele, e com a presidência dele na nossa vida, que a gente possa escolher caminhos melhores, que vão nos abrir direções, portas, segundo a vontade de Deus. Que a gente possa viver não qualquer coisa, mas que a gente possa viver aquilo que o Senhor desejou para nós. E isso a gente só consegue tendo atenção, tendo trato, tendo amizade com o Espírito de Deus que vive em nós. Pois então, vamos fazer isso essa semana.